benditos seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos os irmãos que seguem o canal Rascunho da IBD. Nesta oportunidade estaremos comentando a pré-aula de número 7, aula de número 7, que será ministrada no próximo dia 15, domingo, dia 15 de agosto de 2021. Nós estamos em uma lição interessante. O tema geral é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Não é? E nesta oportunidade, a lição de número 7 vai tratar sobre o ministério de Eliseu. Lição de número 7, o ministério de Eliseu. Né? E a lição, o texto bíblico em classe está em 2 Reis, capítulo 3, do versículo 5, versículo 9, versículo 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18. E no capítulo 4 de 2 Reis, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, versículo 38 a 41. Então, no capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7 e o versículo 38 até o versículo 41. Não é? É a leitura bíblica em classe que vai traçar a questão do ministério de Eliseu. O texto nos diz assim: sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se voltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel, e partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando uma marcha de 7 dias. O exército e o gado que se seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: Senhor, chamou 3 vezes para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para consultarmos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, e cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Meu Deus, não é? Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá tanto de água que beberás vós e vosso gado e vossos animais. Então o profeta já estava em ação aí, não é? E ainda diz o texto no versículo 18: ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Capítulo 4, verso de número 1. Está escrito: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu, e dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que eu temia o Senhor, e veio o credor e levou os meus filhos para serem servos. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Não é? Isso quer dizer que as bênçãos de Deus não é contra-gota, né? Não é contra-gota. E o texto prossegue dizendo: então entra e fecha a porta sobre ti, teus filhos, e deita azeite em todo aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhe trazia os vasos que os enchiam. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum.
Então o azeite parou. Versículo 7. Então veio a ele e o faz saber, veio a ela e o faz saber, o homem de Deus, e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei do resto. E voltando-se Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. Lembrando que Eliseu tem intrinsecamente local em Betel, Gilgal, não é? E Jericó. Betel, Gilgal e Jericó. O texto prossegue. Então saiu ao campo e apanhava, versículo 39, e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquintidas, e veio e as cortou na panela ao caldo, porém não as conheciam. E assim tiraram de comer para os homens, e sucederam que, comendo eles aquele caldo, clamaram, disseram: homem de Deus, a morte na panela, quem poderão comer? Não poderão comer. Porém ele disse: trazemos aqui farinha, e deitou-a na panela e disse: tirai e comei para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Glória a Deus, né? Então é isso que vamos estudar sobre o ministério do profeta Eliseu. Mas qual é a relevância que teria o ministério do profeta Eliseu nos dias de hoje para nós? O que influenciaria o ministério do profeta para nós outros nos dias de hoje? Essas perguntas nós responderemos agora no canal Rascunho da EBD. Se você já é inscrito no nosso canal, e você pode dar o seu like, seu joinha. Se você ainda não é inscrito e está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Assim sendo, toda vez que eu postar o vídeo, isto é, toda semana eu posto 2 vídeos da classe dos jovens e da classe dos adultos. Seria pré-aula, né? É um subsídio para que você possa, no intuito de estar ali ajudando a você elaborar a sua aula, não é? E assim sucessivamente. Então, se inscreva, compartilhe, dê seu joinha, ative o sininho para receber as notificações. Vamos para a aula propriamente dita, né? Nós vamos ver aqui que o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. No vídeo passado, eu deixei não só na descrição do vídeo, mas também fiz a citação de 26 milagres, não é? Que aconteceu no ministério de Eliseu. Nós vamos reiterar aqui, trazendo um escopo bíblico, teológico, para que possamos realmente reafirmar tudo que aprendemos sobre o livro, sobre o profeta Eliseu, né? Glória a Jesus. Então vamos lá. Nós vamos observar que nessa lição, sobre 3 milagres das águas que alagaram o vale sem que houvesse chuva, multiplicou o azeite da viúva e a aniquilação da morte na panela. Esses 3 milagres é clássico, né? E nós os conhecemos de forma cabal essa situação. Porém, nós vamos nos embasar aqui em assuntos sobre os reis bons e os reis maus. Então, no período do reino dividido, houve uma alternância de bons reis e reis maus, né? Então, essa distinção entre os reis bons e reis maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro dos reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus, em seu culto, promovia adoração aos ídolos. Então nós vamos trabalhar um pouco sobre essa demanda aqui, certo? Para poder trazer um escopo de informação mais aguçado, tá certo? Muito bem, isto posto, nós vamos agora já traçar sobre essa questão.
Quando vamos observar tudo que Deus usou o profeta Eliseu, né, todo o seu comportamento de sucessor de um dos maiores profetas dito na Bíblia, não é? Jesus fez uma menção uma vez sobre João Batista, que homem nascido de mulher, não houve profeta igual ele, mas Jesus estava dizendo de um assunto específico, ok? Vi até em um dos sermões de um irmão que pregou trazendo de forma até rude, querendo contestar essa informação, não é? Mas é aquele negócio. Precisamos trabalhar aí dentro dessa proposta que Deus deu dentro dessa perspectiva do profeta Eliseu. Então, nós vamos ver que Eliseu, ele não era como nos dias atuais, né? Mas ele foi encontrado. Trabalhando com um boi, né? Ele estava lidando com um boi, com um animal. Né? Isso quer dizer que ele não estava parado. Então, o trabalho de agricultura naquele período era muito difícil, né? Então, ele não estava parado, o profeta estava em evidência, não é? Nós vamos ver também que 3 reis vão à guerra contra os moabitas, também é uma ação de Eliseu. Nós vamos ver que a predição de Eliseu se cumpriu a respeito do rei Josafá. Então, nós vamos ver tudo isso aqui, tá certo? Vamos para a aula propriamente dita, não é? A Bíblia diz que Eliseu foi encontrado trabalhando, quando Eliseu o chamou, não é? E as provas é que Eliseu recebia as mensagens: eu estou indo para Betel, para Jericó, tu fica aqui. Ele disse: não, assim diz, assim como vive o Senhor, onde tu fores, estarei lá, eu vou também. Tudo bem. Foi para Betel, a mesma situação. Foi para Gilgal, a mesma situação, né? E lá foi onde Deus trabalhou na vida dele. Eu também deixei no canal, na aula passada, tratando dessa situação da ação de Eliseu com respeito ao cuidado que ele tinha com o seu tutor, aquele que ele deixou as coisas do pai, da mãe dele e foi cuidar do ministério, né? Ele matou aqueles bois, ele estava cuidando de uma junta de boi, diz que ele tinha 12, né? Enfim, naquela época o gado bovino era utilizado para o trabalho da agricultura, né? Tem uma comentarista, Sandwick, doutora Sandwick, ela vai dizer que não havia interesse de comercialização da carne dos animais naqueles dias, né? Então temos evidências arqueológicas disso, né? Então Eliseu ele decidiu matar os 2 bois. Primeiro, ele se mostrou decidido a abandonar o seu trabalho para aceitar o ministério. Segundo, o texto diz que ele ofereceu a carne ao povo, o que parece ser uma oferta agradável e uma festa de comemoração também se tinha ali, visto que a fome se alastrava, né? Então, em nosso tempo, por exemplo, chamaria isso de culto de ação e graça, seguido de uma boa churrascada. Enfim, em nenhum momento lemos na Bíblia que Eliseu estava triste ou com receio de abandonar tudo e seguir Elias. Pelo contrário, ele queimou seus equipamentos de arar a terra, e era a ferramenta de trabalho dele, conforme a Bíblia nos diz. E aí o que ocorre? Vamos ver que o profeta, que ele queimou todo o equipamento de madeira para preparar a carne e queimou aqueles equipamentos e também para preparar a carne para o povo comer. Então, agindo assim, ele estava eliminando qualquer possibilidade de voltar à sua velha vida, visto que a ferramenta de trabalho ele queimou ali, ok? A decisão dele foi única, que deixou claro que não olharia para trás. Então, diferente de Pedro e alguns discípulos que decidiram voltar à pesca depois da morte física de Jesus, né? Então, o retorno foi possível porque o barco ainda estava lá. Mas, no caso de Eliseu, se ele decidisse voltar atrás, não encontraria mais o seu arado, porque ele tinha queimado, né, fez como madeira para
da carne do boi dele, que ele matou os 2 bois, que era a junta de boi, né, que no Nordeste a gente chamamos de boi de canga, né, chama isso, que é uma peça de madeira que se talha no formato do pescoço dos animais e colocam um no outro e eles vão para carregar o peso ali. Então ele partiu com Elias e tal, e ele vai dizer assim: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. 2 Reis, capítulo 2, versículo número 6. Então, vale lembrar que Elias foi ungido por Deus, ou seja, Eliseu foi ungido por Deus, escolhido e separado para o ministério. O ministério significa trabalho, né? Deus estava ungindo Eliseu, mas ele deveria fazer a sua parte, ou seja, deveria se esforçar tanto no aprendizado quanto na execução das novas funções. Então, vamos ver que a figura de Eliseu é de um homem decidido, um homem corajoso, um homem que na sua história tem um exemplo de vida, né? E era determinado. Então, precisamos refletir dentro dessa demanda, qual é a nossa missão na Terra, o que somos, o que queremos mesmo, é isso mesmo? Então, como vamos refletir sobre isso, a capa que foi lançada sobre os seus ombros, por exemplo, a sua resposta foi sim, eu aceito o ministério, não é? Então, aí está um resumo, não é, bastante claro sobre o ministério que Eliseu assumiu, né? Então, no começo existe, sim, você pode observar que só pode reivindicar um novo parágrafo aí depois de um ponto final. Então, ele aí já estava com uma nova perspectiva, estava a servir, sim, dentro do contexto bíblico teológico, ele estava já decidido a servir naquilo que ele se havia proposto, né? E assim sucessivamente. Então, nós vamos ver que no versículo 1 do capítulo de número 3, na verdade é o versículo 5, nós vamos ver que ele se revoltou-se à mesa, achou que Israel estava bastante enfraquecido. Mesa era o rei de Moabe, depois da morte de Acabe, para Moabe tentar obter a sua liberdade. Nós vamos ver isso em 2 Coríntios 20, né? E com referência a uma anterior invasão moabita em Judá, né? Quando os moabitas foram destruídos e Moabe ficou enfraquecida depois para repelir a aliança, né? Então nós vamos ver que no versículo 6, aqui já pulo direto para o 9, né? Mas no versículo 6 ele faz uma revista em todo Israel. Então a rebelião de Mesa consistia em recusar-se a pagar tributo, isso nós já vimos, né? Ao povo de Israel. Então mandou dizer a Josafá ao fato de Jorão ter procurado uma aliança com Josafá, indica que ele precisava atravessar o território de Judá até o fim para avançar contra Moabe. Então ele fez uma campanha, não é? Ele juntou aqueles reis ali e eles se juntaram para exterminar os moabitas, né? Então a rota escolhida por Josafá passava pela praia do ocidente do Mar Morto, que contornava aí seus limites sul. Então, após 7 dias de marcha, o versículo 9 diz assim: partiu dali, e partiu os reis de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Então, os 3 reis, e ele andava rodeando com uma marcha de 7 dias. O exército, o gado e o que os seguia não tinham água. Então, observe que eles fizeram uma campanha, esses 3 reis, Israel, de Judá e de Edom, contra os moabitas, né? Então, tendo deixado Jerusalém, tendo encontrado com Edom, quem se uniu no caminho andava vagando, né, à procura de Mesa, rei de Moabe, como já dissemos. Então, até que finalmente ficaram sem água. A piedade de Jorão por Elã levou a acusar Deus pelo desastre que estava acontecendo ali. Então, disse o rei de Israel: Senhor, chamou a esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas, ou seja, os 3 reis, nós vamos enfraquecer aqui. O versículo 11 e 12 vai nos apontar isso, dizer que algum profeta do Senhor, Josafá, rejeitou a opinião de Jorão, e aqui está Eliseu, né? Cadê o profeta? Tem algum profeta? Então disse Josafá: não há algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate. Isso está no texto, no versículo 11. Então Josafá rejeitou a opinião de Jorão e não queria ver aquela negatividade ali
visto que ele estava com um propósito. Parece que Jorão não sabia da presença de Deus, de Eliseu ali, que podemos ver no texto, mas está com ele a palavra do Senhor. Ele estava com Eliseu. Eliseu tinha a reputação e um aperto calamitoso forçou-se agora a consultar. Então eles precisavam de ouvir o que Hashema, o que Deus tinha para dizer. Vai aos profetas de teu pai. Veja os versículos 2 e 3, que Eliseu rejeitou toda a apelação para o seu ofício, desde que tivesse o sabor da crença pagã de magia. Ele dizia não. Ao contrário, versículo 10 acima, nós vamos ver que se não fosse pela presença de Josafá, Eliseu não teria respondido a tal impiedade. Ou seja, o encontro com o líder da idolatria do norte era exasperante, né? Então ele não compactuava com isso. Então trazei-me um tangedor para que tocasse hino. O tangedor era um tocador, a fim de que ele pudesse colocar em estado de espírito apropriado para ouvir a palavra do Senhor, né? Então o poder de Deus estava ali. Então Deus respondeu profetizando o sucesso da campanha. Vocês vão ter vitória contra Messa, rei de Moabe. E ele o permitiu mostrar ao seu povo o aspecto abominável dos cultos, né? Fazei nesse vale covas e covas. Fará bastante. Era o vale de Zered, né? Atualmente é o Ved El-Hassá, né? Que é a fronteira meridional da região de Moabe. Então, o versículo 17 diz: não verei mais chuva, todavia este vale se encherá. Foi a profecia propriamente dita naquele momento. Então, a água da chuva vindo das montanhas acima enchia as covas, o vale estava na escolha do momento oportuno. Então foi tudo no tempo certo, no momento oportuno as coisas aconteceram. Aí o versículo 18 diz assim: ainda aí isto é poucos aos olhos do Senhor, mas também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. A confirmação de que era a operação de Deus resiste no versículo 19, ele ferirei todas as cidades fortificadas e destruirei, a destruição seria completa, ou será completa, né? Deus havia dito e havia vaticinado isso, não tinha como eles perderem, porque Deus havia mandado. Então, ponto 1, nós já fechamos. O tópico 2, né? Tópico 2, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Aí nós vamos ver que a situação da viúva em Israel, aqui já tem um contexto histórico, né? Dentro da cultura de Israel. Diz assim: a vida das viúvas nos tempos bíblicos era muito difícil, pois as mulheres naquela época dependiam de seus maridos para prover-lhe o sustento. E o caso da viúva é de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou em uma situação complicada, a falta de suprimento, de vidas, devido à ameaça de seus filhos serem vendidos como escravo, né? Em 2 Reis, capítulo 4, verso 1 e 2. Vamos para a exegese desse texto. 2 Reis 4, 1 e 2. Está escrito. Então, o poder de Deus por intermédio de Eliseu multiplicou o azeite da viúva. Sempre se fala dos milagres de Eliseu. No entanto, todas as maravilhas que esse profeta operou foram com permissão de Deus. Sim, claro, né? Por isso, o correto é dizer que Eliseu foi um instrumento do poder de Deus que Deus usou para manifestar a sua graça sobre ele. Então, uma mulher, o destino das viúvas era inseguro no antigo Oriente Médio, o AM, né? AOM no caso, Antigo Oriente Médio, tem o AOM, tem o AOP, Antigo Oriente Próximo, no caso aqui é AOM, Antigo Oriente Médio. Nesse teste prático aí para verificar, conforme está na revista, né, o fator cultural, os israelitas exerciam a misericórdia segundo os padrões estabelecidos por Deus, era observar como os que estão no poder tratavam as viúvas e os órfãos, né? Jó capítulo 24, verso 21 e Salmo 146, verso 9. Tanto a Bíblia em Levítico capítulo 25, versículo 39 a 45, como as outras leis, aliás, lei antiga que permitia a venda de membros da família como escravo para a quitação dos débitos. Isso é o uso do termo credor, né? A lei de Deus atuou com um intuito de diminuir esse abuso, né? E a duração dessa situação.
já nós vamos ver alguns aspectos dos milagres, e parece ali como que Deus operou por intermédio de Elias sobre essa questão da viúva, né? Uma botija de azeite foi suficiente para que operar o milagre e tal, e a fé e a obediência daquela família, né, também trouxe notoriedade e veracidade ao texto, né, a base do milagre. Nós vamos ver que em alguns aspectos do milagre parece que Deus operou por intermédio de Elias, suprindo as necessidades da viúva de Sarepta. Esse também já tinha acontecido. Agora aconteceu também no ministério de Eliseu. Em ambos os casos, Deus, ele demonstrou que somente ele é o Senhor da criação. Capítulo 17, verso 1 de 1 Reis, né? Aí a botija continha azeite para unção, não para temperar alimento ou servir de combustível. Um vaso assim não tinha muito valor, obviamente. Então Eliseu é chamado de homem de Deus. Nesta sessão nós vamos ver no versículo 16, versículo de número do capítulo 4, versículo 16, versículo 21, versículo 22, versículo 25 e 27. Só aí nesse capítulo ele é chamado de homem de Deus 5 vezes. Então a palavra Deus ali em hebraico é literalmente o Deus que significa o verdadeiro, o genuíno. Então Eliseu não só supriu as necessidades imediatas daquela mulher, mas também as de longo prazo, de acordo com a sequência aí: vende, paga e vivei. 3 fatores preponderantes: vende, paga e vivei. Então Deus estabeleceu por meio do profeta ação, 2 ações e uma conveniência, ok? Vende, paga e vive, né? E então vende o azeite, paga o que deve o credor, porque o milagre estava sendo operado por isso. Então Deus ainda opera milagre nos dias de hoje, não só nos dias de Eliseu. Eu sou fruto de milagres, glória a Deus, né? Então a amizade de Eliseu com a mulher de Sunem também se parece com Elias na viúva, por exemplo, de Sarepta. Então o ministério tinha bastante coisa parecida ali, paralelo, né? Então os adjetivos que ela descreveu, Eliseu, santo homem de Deus, indica que ela percebeu que o profeta era verdadeiramente separado para o ministério. Era um homem diferenciado, tinha comportamento totalmente separado e era um homem de Deus. E ela afirmou isso de forma muito objetiva e categórica, não é? No versículo de número 38, versículo número 38, vamos ver o que está escrito aqui. Versículo 38, está escrito assim: voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e fazer um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Gilgal foi o primeiro lugar onde os israelitas acamparam após cruzar o Jordão e chegarem a Canaã. Josué capítulo 4, versos 19 e 20. Provavelmente se localizava cerca de 1.609 quilômetros a oeste de Jericó. A afirmação assentados na presença indica que Eliseu se assentou de frente aos filhos dos profetas. Os filhos dos profetas é aqueles que faziam parte da escola, né, de profeta. Eliseu tinha uma escola de profeta, tanto que aqui no tópico 3, se não me foge da memória, tópico 3, isso, no tópico 3, a morte na panela, havia morte na panela, os filhos dos profetas disputou, está escrito, a escola do profeta. Os filhos dos discípulos, os discípulos dos profetas estavam radicados em 3 locais: Betel, Jericó e Gilgal. Neste caso aqui, nesse episódio, nós vamos ver Gilgal nesse caso. Então, os colossititas, por exemplo, eram venenosas. Colossititas era venenosa, por isso a reação dos homens famintos ao gritar morte na panela foi imediata. Eles já conheciam ali que aquele negócio era bravo ali, era veneno, né? Então ele tem morte na panela, não era a colossitita que estava ali. Então a farinha evidentemente não tinha propriedade mágica. A fé que Eliseu possuía em Deus, ao Deus vivo, foi quem efetuou o milagre, isso é claro.
não é? Depois nós vamos ver ali uma terminologia, Baal Salisa, que está aqui também na lição. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus e desenvolver um relacionamento com o Senhor. É incrível que naqueles dias já existia isso. Hoje tem as escolas teológicas. Eu falo das escolas sérias, né? No caso, não falo dessas que só vivem para ganhar dinheiro, não. Falo de escola que tem professores que ensinam, que são dedicados, né? E as pessoas ainda dizem que a teologia é do diabo. As pessoas têm mais prazer em falar das coisas do diabo do que de falar nas coisas de Deus, porque tem gente que vê diabo em tudo. Em tudo. Deus não fez nada, não criou nada, é tudo do diabo. Ele já disse que é do diabo, então é difícil, eu tenho dificuldade de entender isso, né? Muito bem, voltando aqui na lição, deixa esse negócio para lá. Então, a morte na panela foi colocada ali, foi a escola do profeta, na escola de profeta lá em Gilgal, né? Nós estamos tratando disso agora. Então, existia ali em Baal Salisa, próximo a Gilgal, as primícias que deviam ser apresentadas a Deus e aos seus sacerdotes. Levítico, capítulo número 23, versículo 15 a 17 e o versículo 20. Diante de um falso sacerdócio e uma religião adulterada prevalecendo no reino do norte, o homem levou sua oferta a Eliseu, o fiel profeta. Então, de modo milagroso, multiplicou o pão e houve mais do que o necessário ali, né? Então, podemos observar que dentro desse fator proposto, né, do texto bíblico, nós vamos encontrar informações de forma muito objetiva e clara que vai nos remeter a esta informação objetiva e clara, né? Então Eliseu tornou-se um discípulo e aprendeu com o seu mestre, que era Eliseu, né? E substituiu no ministério com muita envergadura, com muita propriedade, tá? Então, nesse interim, nós vamos ver que falar um pouco sobre o milagre, de novo, sobre os milagres de Eliseu, os milagres de Eliseu, para fechar aqui o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, né? Quem era Eliseu? Não é? Eliseu, ele é filho de Safate e de Abel Meolá, era o local que ele morava, que ele nasceu, né? Isso a gente já sabe. Vamos aí para os milagres de Eliseu. Os milagres e profecia de Eliseu, por exemplo, nós vamos ver, ele abriu o Jordão, ele sarou as águas de Jericó, 42 adolescentes foram despedaçados por 2 ursas, porque chamam ele de calvo ou careca, capítulo 23 de 2 Reis, versículo 24. Ele providenciou água a 3 reis, que é aquela questão lá da campanha que está aqui na nossa revista, que ele se ajuntou para os reis de Moabe. Os 3 reis veio à guerra, o rei de Jorão, rei de Israel, e os demais reis aqui que está proposto. Jorão, né, rei de Israel, com o seu pai Acabe, para ser aprovado lá pelo rei Josafá. Enfim, esses reis, eles estavam ali e estavam precisando, né, da operação de Deus por meio do profeta. Eliseu cumpriu ali o que havia dito. Então nós vamos ver que ele providenciou água a 3 reis, aumentou a azeite da viúva, o filho da sunamita está proposto, ressuscitou o menino, tirou a morte da panela, multiplicou a multiplicação dos pães, no capítulo 4 de 2 Reis, versículo 42 a 44, ele curou Naamã da lepra, no capítulo, dando aquela receita, desce, mergulha, que vai dar certo. Capítulo 5, verso 14, ele colocou lepra em Geazi, seu auxiliar, capítulo 5, verso 27, tudo de 2 Reis, ok? Fez nadar um machado, ou seja, o machado flutuou, capítulo 6, no seu versículo número 6 e 7, revelou ao rei o esconderijo dos assírios, no capítulo 2 Reis, capítulo 6, versículo 9 e versículo 12, ele deu visão espiritual a Geazi, ele cegou os sírios, ele tornou a devolver a visão e livrou da morte por revelação divina, ele previu o alimento do povo de Samaria, não é? Ele sentenciou Ben-Hadad à morte, ele profetizou o mal de Hazael que faria a Israel, ele também ele ungiu Jeú, que também operou grandes coisas por meio disso, né? E ele
deu a vitória a Joás, ele sentenciou a morte de um capitão, ele anunciou a seca por 7 anos, ele também falou da derrota, ele junto com os demais, ele derrotou os moabitas no capítulo 3, versículo 18 a 24, e depois dos mortos ressuscitou um defunto no capítulo, depois de morto ele ressuscitou um defunto no capítulo 20 e no capítulo 13 de 2 Reis, versículo 21. Assim foi o ministério de Eliseu. Deus abençoe todos, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Na próxima aula, de número 8, estaremos falando sobre Naamã e a cura da lepra. Um abraço, canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.